nossas crenças criam a nossa realidade. Então, algumas pessoas me perguntam assim: Ingrid, como que eu identifico as minhas crenças? Como que eu sei no que eu acredito? Basta você olhar para a sua realidade. O que está manifestado fora? Qual que é o seu padrão financeiro? Qual é o seu padrão físico? Como é o seu físico? Quantos quilos você tem? Qual que é o seu padrão de saúde? Qual que é o seu padrão com relação à sua família, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com os seus amigos? Qual que é o seu padrão profissional? Como é a sua vida profissional? Como é a sua relação no trabalho? A sua relação com a prosperidade ou a escassez financeira? A sua relação com a prosperidade no relacionamento amoroso ou com a escassez no relacionamento amoroso? A sua relação com a comida, a sua relação com qualquer coisa. Para você identificar qualquer crença, você deve olhar para o que está manifestado na realidade. De fato, Deus, o universo todo, é um criador tão maravilhoso que ele nos deu um espelho da vida, para que a gente entenda o que está acontecendo dentro de nós. E o que é esse espelho da vida? A própria vida. Então, tudo que se repete na sua vida, todo padrão, tudo que você acredita que é uma crença. Então, assim, a vida profissional é dessa forma. E aí você completa. É como? É boa? É satisfatória? Te completa? É uma coisa de propósito? Ou é uma coisa de falta? É uma coisa que demanda suor, demanda força, demanda esforço? Você vive esperando para aposentar? Você acredita que a vida profissional é uma coisa autônoma? Ou a vida profissional é uma coisa mais CLT? Ou a vida profissional é monótona? O que você acredita? Isso o que vem tudo depois do são crenças. E crenças criam realidade. Todo padrão que se manifesta na sua vida é reflexo de uma crença. Todo padrão que se manifesta na sua vida é o reflexo de algo que você acredita. Então, para a gente mudar algo na nossa realidade, como que a gente muda? A gente muda a crença. E como que uma crença é formada? Uma crença é formada de duas maneiras diferentes. Pode ser formada de duas maneiras diferentes. Ou um forte impacto emocional. Então, vamos supor, não dá para confiar em homem. Por quê? Porque você, lá na sua infância, seu pai abandonou sua família. Você se sentiu abandonada, a sua família se sentiu abandonada, você viu sua mãe sofrendo. E aí você entendeu o quê? Que não dá para confiar em homem, afinal, homens abandonam. Ou repetição, por exemplo, você vive ouvindo da sua família falando que rico é arrogante. Rico é arrogante, bom mesmo é ser pobre, bom mesmo é ter saúde. Como se dinheiro e saúde fossem coisas distintas. Uma não pudesse estar conectada com a outra. Ou é dinheiro ou é saúde, então eu prefiro saúde. E quem prefere dinheiro é arrogante. Arrogante. Você ouviu tantas vezes isso que você começou a acreditar nisso. E aí, quando você olha para a realidade, você já vai de uma maneira subentendida que aquilo é realidade. Então, assim, crenças são óculos que você veste. Se você veste o óculos verde, você verá verde. Se você veste o óculos azul, você verá azul. Se você veste um óculos em que diz que nenhum homem presta, nenhum homem vai prestar. Se você veste o óculos que diz que todo rico é arrogante, todo rico será arrogante. Só que, assim, aqui a gente tá olhando para coisas de fora. Claro que é dentro, né? A sua opinião sobre alguma coisa, isso impacta diretamente a sua vida. Por exemplo, se você quer se casar um dia, se você quer ter um relacionamento de harmonia, de fidelidade e comprometimento, e você acredita, e você é hétero, você é uma mulher, e você acredita que nenhum homem presta, isso será um problema. Por quê? Por mais que a pessoa acabe não te traindo, de alguma forma aquilo vai ser confirmado na sua crença. Então você vai pegar mentiras ou você vai viver desconfiada. Por quê? Porque você parte do pressuposto que nenhum homem presta. Crenças são, então, pressupostos. E quando acontece algo diferente da sua crença, você fala, essa pessoa deu sorte. Não, mas essa pessoa é privilegiada. Essa pessoa é diferente de mim.
Então, essa pessoa consegue e eu não consigo. Essas crenças relacionadas às coisas, elas são, de fato, o que determina a nossa experiência. Mas, mais marcante do que isso, é as nossas crenças relacionadas a nós mesmas. Ou nós mesmos. Então, assim, se você acredita que nenhum homem presta e você faz essa associação, que é porque eles te veem como inferior, perceba, você tem uma crença sobre você que te diz que você é inferior. Logo, você sempre se colocará nos relacionamentos, na vida profissional, mas principalmente nos relacionamentos, que aqui é o exemplo, de maneira inferior. Como? Provavelmente sendo ciumenta, provavelmente sendo controladora, provavelmente sempre desconfiando porque você já se coloca numa posição de menor. A outra pessoa é maior, eu sou menor. Isso não é uma coisa que você pensa, racionalmente falando, no sentido de hoje eu acordei para me sentir menor no meu relacionamento. Claro que não. Isso é um pressuposto, é o óculos que você veste, como se você já acordasse com essa lente. Então, você não vê um passo antes disso, você vê pressuposto. O que é? Partindo do princípio que isso é real. Então, para você, como uma realidade, aquilo se torna real, porque você já esse pensamento, uma crença, é um pensamento pensado tantas vezes que ele foi pro seu inconsciente. Perceba, quando eu falo inconsciente, eu estou falando de você, não é uma coisa separada de você. Então, ele estar no inconsciente não é uma coisa que deixa ele inalcançável, não é uma coisa que deixa ele como se fosse assim, uma coisa muito poderosa. Ele é poderoso porque ele é um pensamento pensado muitas vezes, ele é um pensamento fixo, ele é uma ideia fixa que se solidificou em você, no seu inconsciente. Porém, você consegue perceber, então assim, não é inalcançável, você consegue perceber a qualquer momento, simplesmente olhando para sua realidade. Então, para você, o primeiro ponto é esse. Eu notei aqui 3 pontos sobre as crenças para que você mude uma crença. O primeiro ponto, ver a crença. Então, como que eu sei quais são as minhas crenças de relacionamento? Olhe para os seus relacionamentos ou para a ausência deles, porque a ausência de um relacionamento também te mostra uma crença. Do que você está fugindo? Você está fugindo do comprometimento? Você tem medo de ser traída? Você tem medo de se comprometer? Você se sente vulnerável no relacionamento? Qual é o seu sentimento sobre isso? As crenças se escondem no sentimento. Então, observe o seu sentimento sobre uma situação. Questão financeira. Olha para sua vida financeira e perceba como você se sente na sua vida atual. Profissional, a mesma coisa. Familiar, a mesma coisa. Corpo físico, a mesma coisa. Então, para você poder identificar uma crença, basta olhar para a sua realidade. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Para você mudar a crença agora, de fato, como que eu começo a mudar uma crença? Primeiro ponto, para você mudar uma crença, você tem que querer mudar essa crença. Por quê? Porque nós temos, e eu venho falando sobre isso nas nossas últimas lives e nos stories, nós temos problemas de estimação. Nós temos coisas que nós acreditamos, fazemos e temos que não nos fazem bem e que a gente não quer largar. Então, assim, não é porque te faz mal que você está disposto a abrir mão. E isso é muito interessante. Eu estou realmente disposta a abrir mão desse tipo de pensamento? Por exemplo, se você acredita que nenhum homem presta, isso te faz mal atualmente. Ainda mais se você quer ter um relacionamento e não está conseguindo. Por quê? Porque você sempre se coloca como inferior no relacionamento. Você sempre quer controlar, você sempre tem ciúme, você sempre inventa histórias na sua cabeça. Te faz mal, mas você acredita nisso. Por quê? Porque o homem casado dá em cima de você. Por quê? Porque você vive percebendo traições nos relacionamentos alheios, porque você já foi traída. Por quê? Porque você está confirmando uma crença que você aprendeu. Aprendeu como? Ou você ouviu sua mãe repetindo, a sua avó repetindo, a sua tia repetindo, e você via isso muito nos filmes, porque isso é muito vendido nos filmes, isso acaba sendo uma crença até popular. E você percebeu isso na sua ancestralidade, no que você via dentro da sua casa, no que você via da sua avó falando. Muita repetição, você viu de fato sua mãe sendo traída, então juntou repetição com forte impacto emocional. E aí aquilo solidificou dentro de você e você começou a acreditar nisso. Então o primeiro ponto é você
além de você identificar que essa crença existe em você, que isso faz parte dos seus sistemas de eu acredito nisso, você olha e fala, eu estou disposta a abrir mão disso? Se eu estiver disposta a abrir mão disso, eu tenho que querer sair dessa posição. Então, se eu acredito que nenhum homem presta, o que eu quero acreditar no lugar disso? Eu quero acreditar que os homens são confiáveis. Eu quero acreditar que moleque não presta, que menino não presta, mas homem presta. Percebe a diferença? Então, o primeiro ponto, além de você identificar uma crença, é você querer mudar essa crença. Muitas mulheres falam que não acreditam que homem presta, que fala que nenhum homem presta e não está disposta a abrir mão dessa crença. Ah, não, mas eu vi a minha mãe sendo traída. Óbvio que nenhum homem presta. Entenda que se alguma mulher consegue ter um relacionamento com um homem que presta é o quê, né? É fidelidade? Então vamos lá. Se alguma mulher consegue ter um relacionamento de fidelidade, observe a sua volta, observe as pessoas que você conhece. Existe alguém que deve ter um relacionamento de fidelidade? Se existe alguém, aquilo é possível para você também. Isso vale para a questão financeira, vale para a questão estética, vale para a questão profissional. Se existe algum rico que não é arrogante, existe algum rico humilde, se existe algum rico que ajuda, existe algum rico preocupado com o próximo, perceba que nem todos os ricos, então, serão arrogantes. O ponto aqui é você observar na realidade algo que contrapõe a sua crença. Porque a partir do momento em que aquilo não é uma verdade para 100% das pessoas, aquilo não é uma lei. Aquilo é simplesmente um ponto de vista. E se é um ponto de vista, você pode escolher outro ponto de vista. Por que você vai continuar escolhendo esse ponto de vista que te faz mal? Pontos de vista servem para ser mudadas, pontos de vista servem para ser escolhidos. Então, vamos lá voltar no exemplo do nenhum homem presta. Primeiro, você está disposta ou disposto, se você acredita que nenhuma mulher presta, você está disposto ou disposto a abrir mão desse tipo de pensamento? Se você estiver disposto ou disposto a abrir mão desse tipo de pensamento, você pode mudar. Percebendo pessoas, na realidade, que têm aquilo que você acredita que não era possível. Quando você percebe isso, você se questiona. Ok, estou disposta a abrir mão desse pensamento. E aí você se pergunta, isso é uma verdade para todas as pessoas? Essa crença de que nenhum homem presta, ou essa crença de que nenhuma mulher presta, ou essa crença de que todo rico é arrogante, é uma verdade para todas, para 100% das pessoas? Porque se é uma verdade, é para 100% das pessoas. Não é 99% das pessoas, é 100%. Isso é uma verdade para 100% das pessoas? Se isso não for uma verdade para 100% das pessoas, você pode mudar esse ponto de vista. Percebendo, aquela pessoa tem, por que eu não posso ter também? Eu vi isso na minha casa, é um fato. O exemplo da traição. Eu vi isso na minha casa, é um fato. Mas eu vou querer continuar acreditando nisso? Isso é uma escolha. Então, todas as pessoas do mundo têm isso? Isso vale para todas as pessoas? Esse é um ponto de questionamento. Se não vale para todas as pessoas, você pode sim escolher outro ponto de vista e falar, se aquela pessoa consegue, eu também consigo, porque não existe nenhuma diferença entre eu e aquela pessoa. Simplesmente aquela pessoa acredita em coisas diferentes de mim. Então, acredite em coisas diferentes. E o terceiro ponto. Estou sendo bem sucinta para ser um negócio bem bate-bola mesmo, para você conseguir ter dinamismo nessa compreensão e mudança, início de mudança da sua realidade. Então, vamos recapitular. O primeiro ponto para você identificar uma crença, observar a sua realidade, o que está presente na sua realidade, que é um padrão em qualquer área da sua vida, é uma crença. E crenças servem para ser alteradas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Perceber se aquilo te faz mal e se você quer mudar essa crença. Aqui a gente está falando sobre crenças ruins, mas existem várias crenças positivas. Por exemplo, antes de atravessar a rua, eu vou olhar para os dois lados. Isso é uma crença positiva, uma crença que te faz ir para frente. Se você tem uma crença de prosperidade, do tipo, eu nasci para ser rico, ou eu faço dinheiro com facilidade, ou a minha família faz dinheiro com facilidade, isso é uma crença positiva. Continue. O questionamento aqui de mudança de crenças é para você simplesmente
perceber o que me faz mal e o que eu posso acreditar para que isso me faça bem. Qual é o pressuposto que eu vou querer escolher para minha vida, ao invés de ficar se baseando no que ensinaram para você. Atualmente, as suas crenças que te fazem mal, provavelmente não foi você que escolheu. Provavelmente você pegou de alguém. De quem? Dos seus pais, da sua família, da TV. Por quê? Porque quando você abre a novela da Globo, isso é muito cultural nosso, o tempo todo é massificado e propagado os mesmos tipos de pensamento, que é tudo isso que a gente tá falando aqui. Todo rico é arrogante, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, relacionamento não vai pra frente, todo mundo tem chifre, pra você conseguir alguma coisa na vida, você tem que passar os outros pra trás. Bom dia, Zupelli. Excelente semana pra gente. Estou falando aqui brevemente sobre crenças criam realidade e como a gente consegue mudar a crença. Lembrando que as lives ficam salvas 24 horas, então fica tranquilo, porque aqui tem ouro puro e depois, se você quiser reassistir, você reassiste, tá bom? A gente já tá indo pro final. E o terceiro ponto, então, primeiro você identifica a crença, o segundo ponto, você percebe se essa crença te faz mal ou não, e se você quer abrir mão dessa crença, porque isso é uma escolha, nós somos criadores, podemos escolher absolutamente qualquer coisa, inclusive o que nos faz mal. Então, aqui o ponto é, eu acredito nisso, me faz me sentir bem, é leve pra mim ou é pesado? Se for pesado, você pode mudar. Como? Escolhendo mudar, percebendo que existem outras pessoas que acreditam em coisas diferentes, têm resultados diferentes e que essas pessoas não têm diferença nenhuma de você. Simplesmente elas elas partem de pressupostos diferentes de nós. Então, se tal pessoa consegue, eu também consigo. Ok. E aí o terceiro ponto é projetar uma nova realidade. Pensar. Tá bom, entendi que eu acredito nisso, atualmente isso me faz mal, é isso que eu tô criando pra mim, é isso que tá manifestado aqui. Entendi que meu vizinho, que não tem nada de diferente de mim, tem coisas, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Isso me frustra porque eu não acredito, mas se essa pessoa consegue, eu também consigo. Ok, entendi. Então, o terceiro ponto para você mudar. É importante estar esse ponto de questionar a crença. A crença deve ser questionada, no sentido de não de você ficar batendo cabeça com você mesmo, mas quanto mais você questionar e trouxer argumentos contrários a essa crença, mais ela vai perder a qualidade dela e mais ela vai perder a força. Então, além de você observar na prática, na realidade, que existem outras possibilidades, o terceiro ponto é começar a projetar aquilo. Então, assim, uma crença, ela começa a se tornar realidade quando ela deixa de ser um pensamento e passa a ser um sentimento. Quanto mais você pensa um pensamento, quanto mais você acredita num pensamento e aquilo toma envolvimento emocional dentro de você, mais forte aquilo é em você. Então, quanto mais existe um padrão na sua vida, mais envolvimento emocional aquilo tem. Primeiro ponto, então, para de fato, na prática, mudar a realidade no sentido de projetar algo novo, primeiro você pensa que aquilo sim é possível. Por exemplo, no exemplo que eu tô dando desde o início. Se eu acredito que nenhum homem presta ou que nenhuma mulher presta, eu vou começar, além de perceber na prática outras pessoas, mulheres que prestam e homens que prestam em relacionamentos, vendo então que isso é possível, eu começo a projetar dentro de mim aquilo como possível. Então é como se eu começasse a pensar, como seria atualmente dentro do exemplo que eu tô dando, tá? Prático. Atualmente, eu não acredito que é possível um homem prestar no relacionamento ou uma mulher prestar no relacionamento. Mas, no mundo paralelo, no mundo da minha imaginação, como seria se isso fosse uma realidade? E aí você deixa a sua crença atual na gaveta, começa a perceber aquela pessoa que contradiz o que você acredita. Gente, pra quem tá entrando agora, a live fica salva 24 horas. Eu tô ensinando como mudar a crença pra manifestar algo novo na realidade, tá? Em 3 passos. Tô no terceiro passo, mas vai ficar salva. Então, eu começo a projetar em pensamento como seria se isso fosse uma realidade na minha vida. Você pensa, e você pensa, e você pensa, e você pensa.
E você começa a pensar tanto naquilo de uma maneira satisfatória, claro, não na perspectiva da crença. Eu gosto de uma analogia, eu sou uma pessoa muito visual, então vê se funciona pra vocês. É como se eu entrasse numa sala, imagina que você vai ver de madrugada o céu estrelado. E aí tem várias lunetas, sabe luneta, aquele negócio de olhar assim? Várias lunetas olhando pro mesmo céu. Uma crença nada mais é do que você escolhendo uma luneta dessa sala de 20 lunetas para olhar para o céu, que é o mesmo em todas as lunetas. Logo, uma crença, ela olha para o infinito de possibilidades de uma perspectiva específica. Para você mudar o ponto de vista do mesmo céu, você deve mudar a luneta, ou seja, para você mudar uma coisa na sua realidade, por exemplo, o relacionamento, você deve olhar por uma luneta diferente. O que isso quer dizer? Você deve olhar por uma perspectiva diferente. Você vai olhar para a área que é a mesma, relacionamento, porém de uma perspectiva diferente. E isso muda tudo. Então, para você projetar algo novo de fato, seguindo os passos que eu ensinei aqui, para você começar a realmente palpar aquilo, trazer aquilo como uma realidade para você, você deve primeiro olhar por uma luneta diferente, ou seja, perceber aquilo de um ponto de vista diferente e começar o mesmo processo que você fez para acreditar no que você não queria, você começa a fazer para acreditar no que você quer. Como? Percebendo, pensando, observando na realidade. Então, se você cresceu num lar onde o seu pai traía muito a sua mãe e você começou a acreditar que não pode acreditar em homem, que homens traem, ou ao contrário, tá? Aqui tô dando um exemplo porque eu sou mulher, então é mais fácil você fazer esse contraponto, mas vale para os dois. E você começa a fazer esse passo a passo que eu ensinei, de perceber, mas existe lares em que os homens, na verdade, além deles serem fiéis, eles são muito comprometidos com o relacionamento. Cara, eu tenho uma prima que o relacionamento dela é fantástico. Eu tenho uma amiga que o relacionamento dela também é fantástico. De fato, ó você trazendo isso pra sua mente, os questionamentos positivos. De fato, o que eu mais vejo é traição. Mas eu acho, né, de acordo com o que a Ingrid está aqui me mostrando, que eu via mais isso porque é o que eu acredito. Mas aquela minha prima tem um relacionamento, a minha vizinha, aquela minha amiga de infância. Sabe que tem mais pessoas do que eu imaginava que tem relacionamentos bons? Ou o exemplo do dinheiro, o tal do rico e arrogante. Ao invés de você ficar pensando sobre isso, você começa a trazer para o seu plano mental uma nova perspectiva. Então você fala assim, será mesmo que todos os ricos do mundo, 100%, são arrogantes, passam os outros para trás para ser rico? Ou será que existem pessoas ricas, extremamente humildes, que ajudam o próximo, que crescem cada vez mais e quanto mais eles se expandem, mais eles criam empregos para as pessoas. E, nossa, sabe, a minha prima, ela foi contratada por um cara que ele tá expandindo tanto que, na verdade, contratou a família inteira e tá ajudando. Então, assim, quando você começa a trazer isso para sua mente, perceber outros pontos de vista aberto a isso, porque o querer é muito importante. Não, se você tá com o seu problema de estimação, a sua crença limitante de estimação, e você curte ela, você não quer abrir mão dela, isso é uma escolha sua. Mas aqui o ponto é, eu quero mudar. Então, a gente está partindo do pressuposto do eu quero mudar, apesar de não saber como. Então, você começa a trazer isso para sua mente e alimentar isso dentro de você. Você não percebeu, mas a crença que te faz mal hoje foi alimentada dentro de você. Alimentada como, Ingrid? Alimentada pensando desse jeito que eu tô te ensinando. Do tipo, tá vendo? Quando você era lá criança, quando você formou a criança do nenhum homem presta ou nenhuma mulher presta, quando você era criança, você falava assim, tá vendo? Olha meu pai fazendo isso de novo, e de novo. E de novo, e de novo. Um pensamento repetido várias vezes se torna uma crença, uma ideia fixa, e aquilo se torna uma realidade. Então você tem que fazer o mesmo processo de uma maneira diferente. Pensando, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí você vai trazendo isso pro seu plano mental e você vai, através da sua imaginação, começando a criar isso. Você pode facilitar esse processo. Por exemplo, se você busca um relacionamento hoje, você acredita que nenhum homem presta,
além de você trazer esses pensamentos para sua mente, você pode começar a ver filmes sobre isso. Trazer coisas emocionais que façam você trazer envolvimento emocional para esse pensamento. Então, você começa a observar casais fiéis, de amor, comprometimento. E isso, gente, vocês trazem para qualquer área. Eu tô dando um exemplo prático só, tá? Na linha de raciocínio que a gente tá usando desde o início da nossa live. Então, você pode começar a ver filmes, você pode começar a ler livros, você pode começar a observar casais, ver Instagram, seguir Instagram de casais que você admira, do homem e da mulher, e começar a perceber e trazer isso para sua realidade. Então, esse pensamento ele vai começar, sem você perceber, a ter envolvimento emocional. E com o passar do tempo, repetidas vezes, e quando algo diferente manifestar na sua frente, então, por exemplo, eu tô começando nesse envolvimento, mas eu vi ali a minha amiga sendo traída. E aí você fala assim, ó, você pensa. Isso é muito real, tá? É o que eu faço. Você pensa. Tá bom. A minha amiga nada mais, nada menos que está manifestando na realidade dela crenças dela. Então, assim como você, a sua amiga também está criando para ela o que ela acredita. Em algum nível, a amiga dela também acredita que aquilo é possível. Então, você começa a observar a realidade de uma maneira entendendo que as pessoas também criam, entendeu? Não é porque a lei da atração, que a Maya Andrade, que é uma maravilhosa, fala sobre lei da atração também, ela sempre fala... a lei da atração é uma organizer do universo. Então, não é porque você vê sempre uma coisa que aquilo é pura realidade. Por quê? Porque a lei da atração une as pessoas que estão vibrando em harmonias diferentes. Se você tá sempre vendo gente sendo atraída ou gente que tem relacionamento feliz, nada mais é do que a sua crença, a sua vibração tá atraindo pessoas que também ressoam com isso. Então é o que você mais vai ver mesmo. A partir do momento que você muda uma crença, ou seja, que você muda a pessoa que você é, ou seja, que você muda a vibração que você tem, você vai perceber que os seus ciclos vão mudar. Por quê? Porque a lei da atração, que não é mágica, não é nada, é uma lei normal, que nem a lei da gravidade, que faz com que as coisas sejam presas na Terra. A lei da atração é a mesma coisa, só que faz com que a harmonia vibracional una as coisas. Então não é porque você vê muito uma coisa hoje que isso é 100% da realidade, entende? Se você vê uma coisa hoje é porque você acredita nessas coisas e a lei da atração une aquilo, então aquilo se confirma. A partir do momento que você muda a sua vibração sobre um determinado assunto, você vai perceber como mágica, mas não é mágica, como mágica as coisas sendo diferentes, porque elas vão começar a ser mesmo, porque você está vibrando de uma maneira diferente. Então, quando você começa a trazer e observar a realidade do tipo, tá bom, eu estou criando algo diferente dentro de mim, mas eu ainda vejo a manifestação do que eu acreditava antes. E quando você começa a olhar para isso, mas com distanciamento, e pega essa palavra é importante. Essa palavra é importante. Quando você observa a realidade com distanciamento, que é o quê? Eu estou vendo coisas que eu acredito. Para eu ver coisas diferentes, eu devo acreditar em coisas diferentes. Porém, para você acreditar em algo, demanda não vou falar tempo, porque às vezes a gente acha, nossa, 1 ano, 6 meses, 1 mês. Não, demanda o tempo que você acreditar. Se você começa a acreditar numa coisa de agora para depois, muda instantaneamente. Então, por exemplo, quando a gente sofre um grande impacto emocional, por exemplo, não sei, um acidente de alguém e aquilo te choca, você muitas vezes muda da água pro vinho, de um dia pro outro. E de fato as coisas na sua vida começam a mudar. Por quê? Isso tanto pro positivo quanto pro negativo, tá? Tanto no sentido de você se elevar espiritualmente, quanto no sentido de você ir pro buraco. Tanto faz. O ponto aqui é forte impacto emocional. As coisas mudam de um dia pro outro porque você mudou. Aquilo foi tão impactante pra você que você, cara, mudei. Só que na maioria das coisas na nossa vida, as crenças são formadas por repetição. Então você tem que começar a olhar para a realidade com distanciamento do tipo, tá bom, eu tô manifestando isso, minha amiga tá aqui, minha prima tá aqui, eu tô vendo essas traições todas dentro do exemplo que eu tô falando, só que isso é a manifestação do que eu ainda acredito, mas eu estou querendo acreditar numa coisa diferente, entende? Porque aqui é sobre mudança da crença para mudança da realidade. Então,
Não olhar para a realidade no sentido de confirmar a sua crença antiga, mas olhar para a realidade no sentido de se distanciar emocionalmente, dizendo que a realidade da pessoa está acontecendo com base nas crenças dela. Eu escolho acreditar em algo diferente. E você traz para sua mente esse algo diferente, que é tudo isso que eu estou ensinando. Projetar, pensar, alimentar com filmes, livros, observando no Instagram. Alimentar o que você quer. Você faz o tempo todo isso com o que você não quer. Faça com o que você quer. Você alimenta o tempo todo emocionalmente a sua incapacidade. Alimente a sua capacidade. Você faz o tempo todo observando. Tá vendo? Engordei de novo. Tá vendo? Gastei meu dinheiro de novo. Tá vendo? Comi pra caramba de novo. Tá vendo? Atraí de novo um cara comprometido. Tá vendo? O cara casado de novo deu em cima de mim. Você tá o tempo inteiro confirmando as suas crenças de incapacidade, entende? Quando você começa a, de propósito, deliberadamente olhar para as coisas e falar: se é isso que eu quero para mim, eu vou confirmar o que eu quero. Então, vou ver filmes que alimentem isso em mim positivamente, que me inspirem. Vou ver Instagram de pessoas que alcançaram o que eu quero alcançar para me inspirar. Então, ao invés de você fazer o que você faz todo dia, de alimentar a sua incapacidade, você alimenta a sua capacidade de que aquilo é possível, que aquilo é real. Quanto mais você tornar isso um hábito. Lembre que eu falei pra vocês, crença ou é forte impacto emocional ou repetição. Quanto mais você traz isso como uma repetição, como um hábito, mais esse pensamento vai se fixando, até que ele tenha tanto envolvimento emocional que aquilo se torne uma crença. E quando virar uma crença, bebê, já era. Não no sentido de que não é possível mudar, sempre é possível mudar, mas já era no sentido de aquilo é automático seu, aquilo é seu modus operandi, aquilo é a sua realidade. Como saber se a crença mudou? Observe a sua realidade. Como saber minha crença? Observe a sua realidade. Mas não entenda que é preto ou branco. Perceba uma coisa. Se você, dentro do exemplo que eu estou dando, acredita que nenhum homem presta ou nenhuma mulher presta, que relacionamento não é pra você, e você quer criar algo diferente, antes você só via traição. Antes disso tudo que eu ensinei. Você só via traição, você só via merda, você só via catástrofe. Relacionamentos são catástrofes. E aí agora você quer algo diferente pra você. E você tá fazendo esse processo que eu ensinei. Você começa a perceber algo diferente. Então você fala, não é que eu vi que uma pessoa tem algo diferente aqui? Aí você vai ver que aos poucos uma ou outra vai aparecer. Então não é que de um dia pro outro você vai dormir, e acordar com a realidade diferente. Pode acontecer? Claro que pode. Mas na prática, como que acontece? Você quer algo diferente. Seja dinheiro, seja físico, seja relacionamento. Você quer algo diferente. Você vai começar a perceber o que a gente chama de evidências na sua realidade. Então, uma pessoa vai aparecer com o relacionamento que você quer. Dentro do exemplo do dinheiro que eu tava falando da crença popular de rico e arrogante. Um rico vai ser um rico que você vai admirar. Você vai começar a dar evidência para sua mente para isso que você quer. Então, não é de um dia para o outro que tudo vai mudar, mas, de fato, a realidade vai começar a trazer evidências dessa sua nova projeção que você está trazendo. E quanto mais você der ênfase para essas evidências, olha, isso é possível. Olha, isso aqui é bem real. Olha, não é que isso aqui... A maioria não é, mas não é que é possível. Quanto mais você olhar por essa luneta, exemplo, quem entrou agora vai ter que reassistir a live, assistam porque tá boa, tá? Quanto mais você der evidência pra luneta que você quer, mais envolvimento emocional. E a chave para o pensamento se tornar uma crença é essa, tá? Envolvimento emocional. Quanto mais envolvimento emocional você der, mais aquilo vai ser interiorizado em você. E quanto mais interiorizado, mais aquilo vai se manifestar. Eu tô ensinando um processo que é o processo que a gente faz pra tudo
Pra qualquer coisa, pras coisas boas e pras coisas ruins. Se você acredita que a sua família tem facilidade em ganhar dinheiro, isso é uma crença maravilhosa. E você fez esse processo sem perceber, do mesmo jeito que eu tô ensinando. Só que eu tô ensinando aqui pra você que a maioria das coisas que a gente chama de crença limitante, tudo é crença, tudo é pensamento que você acredita. Mas alguns te limitam, outros não, outros te empoderam, te jogam pra cima. Se você, ao contrário do que eu tô falando de relacionamento, acredita, se você viu seus pais sendo um relacionamento harmonioso, sabe, de amor, e você acredita que aquilo é realidade, é maravilhoso, continue acreditando. Mas esse convite que eu tô te fazendo é pra mudar algo que te limita hoje. Não precisa ser a verdade. Você pode acreditar em algo diferente, fazendo esse simples passo a passo. Então, só pra gente fechar. Passo 1, para entender uma crença. Observe o que está manifestado. Resultados não mentem. Se você está tendo um determinado resultado na sua vida, é porque você acredita nisso. Acredita que aquilo é a verdade. Acredita naquilo sobre você e sobre o mundo, ou acredita naquilo sobre você ou sobre o mundo. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu estou disposta ou disposto a abrir mão dessa crença? Eu realmente quero acreditar em algo diferente? Ou atualmente isso que eu acredito que me faz mal, eu quero continuar com isso agarrada? Agarrada, porque eu tô sofrendo pra caramba, mas eu não abro mão de poder estar errada, de poder estar equivocada. Eu prefiro sofrer. Mas aqui, se você quer mudar, o terceiro ponto é projetar algo novo. Como? Resumão, hein? Como? Dando foco nessa luneta. Para quem não entendeu, a analogia da luneta, ouça a live. De novo, vai ficar salva 24 horas. Dê evidência, evidência, evidência. E quando você perceber algo diferente do que você quer dar evidência, você fala: a pessoa só está criando com base nas crenças dela. Isso está presente ainda porque isso ainda existe em mim. Porém, estou projetando algo novo. Então, o que tá aqui, ó, história velha. É a pessoa que, do meu passado que criou. Agora, são novas coisas. E aí, quando essas evidências começarem a aparecer, você traz foco para isso. E alimenta. Vendo filmes, vendo Instagram desses assuntos que mostram que isso é possível, contando pra você, porque os diálogos mentais são importantíssimos. Quantas vezes por dia você se fala, tá vendo? Isso daí não é pra você não, isso daí é pros outros, isso daí é pra Ingrid, porque a Ingrid ela dormiu e ela acordou com essa consciência. Ela não teve o processo dela, nos desafios, não tem todos os dias, ela é diferente de mim. Isso é sua crença confirmando algo sobre você. Por que você não começa a ter diálogos mentais diferentes? Confirmando que, tá, eu estou vendo o palco da Ingrid, mas como será os bastidores? Será que sempre foi assim? Ou será que ela construiu isso dia após dia como eu também posso construir? Perceba o diálogo mental diferente para o mesmo assunto. E aquilo, conforme você vai trazendo evidência e alimentando aquilo mentalmente, e principalmente emocionalmente, evidência, distanciamento do que está manifestado, aquilo vai começar a se tornar uma realidade, hora ou outra. Então, é isso. Assistam e reassistam, tá? Porque de verdade mesmo, isso aqui que eu tô falando pra vocês é o que eu faço, é o que eu pratico, é o que eu vivo, e a galera cobra muito caro pra ensinar isso. Aqui tem um caminho muito legal, um caminho das pedras que realmente vale a pena. Mas você tem que encarar isso como um lifestyle. Isso é o meu lifestyle. Não é uma coisa que eu faço. Como que é mesmo aquilo lá que a Ingrid ensinou aquele dia, 3 anos atrás? Não. Eu faço isso o tempo todo, percebendo. Nossa, eu acredito nisso. Nossa, e tem que querer ver. Porque a maioria das coisas a gente não quer ver. A gente acha que é com o outro, com não sei o que lá. Mas comigo não. Então, querer. Eu acho que esse processo bastante, só pra fechar agora de fato, é um processo de humildecer. Se tem uma coisa que mudou na minha vida foi quando eu decidi humildecer. Que não é ser pobre. Humilde não é pobreza. Humilde não é inferior aos outros. Humilde não é coitadinha. Humilde não é sou legalzona que saiu dando meu dinheiro. Não é nada disso. Humilde, na minha visão, é você ser um aprendiz da vida e se colocar nessa posição.
Quando eu escolho todos os dias ser uma aprendiz da vida, isso me fez humildecer, isso tá transformando a minha vida e cada vez mais. Não é sobre ser menor ou maior, isso é mente. É sobre ser aprendiz. Aprendiz. Você não olha pra uma criança que tá aprendendo a escrever e fala assim, essa burra, não sabe nem escrever. Você vê ela como uma aprendiz. Quando você se olha dessa maneira na vida, tudo muda. Tudo muda. Então, é isso, gente. Boa semana pra gente. Somos criadores, podemos criar absolutamente tudo. Nós somos criadores fantásticos. O problema é que a gente faz isso com o que a gente não quer. Então vamos começar a fazer com o que a gente quer. Um beijo. Tchau, tchau.